Agora eu quero saber se você está tentando engravidar, não está conseguindo e já não sabe mais o que fazer. Se você está vivendo essa situação, essa entrevista é para você. Eu trouxe uma especialista em infertilidade, a doutora Simone. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mariana. Que bom ter você aqui. A gente recebe muitas dúvidas. O que eu posso fazer para engravidar? Então, doutora, quando chega um casal lá para você que não está conseguindo engravidar, como que começa esse processo? Me conta. Então, Mariana, é bem importante que existem muitas dúvidas em relação aos casais. Quanto tempo? Será que eu espero 6 meses? Será que eu espero mais tempo? Então, em geral, né, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela sugere o tempo de 1 ano. Dentro de 1 ano, a gente vai conseguir, assim, talvez de 5 a 10% dos casais não vão conseguir a gestação nesse primeiro ano. E aí, nesse momento, talvez mereça uma investigação. Mas o tempo é muito relativo, porque se você tem acima de 35 anos, ou se você quer planejar uma viagem, ou se você quer ter a vida mais programada, com 6 meses já dá para pensar se está tudo bem. Porque, por exemplo, uma paciente que tenha mais de 35 anos, ela já poderia investigar um pouco antes, né? E também uma paciente que tem assim, ciclos irregulares, ou ela suspeita de endometriose, que é uma doença que causa muita cólica, e tem alguma dúvida, assim, alguma patologia, seria interessante ela buscar esse atendimento um pouco antes. Não precisa deixar passar todo esse tempo. Não precisa deixar passar. Já sabe que não está 100%, então já vamos trabalhando. Já vamos trabalhando. Um exemplo bem clássico, por exemplo, assim, um ciclo, nós menstruamos a cada 23 a 33 dias. Sim. Se a gente tem um ciclo de 45 dias, de 90 dias, poxa, eu não vou deixar esse ano passar com ciclos tão irregulares, alguma coisa não está legal. Então, essa moça tem provavelmente em ciclos longos, só para pegar esse exemplo, ela tem menos ovulações no ano, né? Tem muitos ciclos anovulatórios e aí isso traz a dificuldade, né? Entendi. E daí chegou a família lá no teu consultório. O que tu começa a fazer? Por onde que vem? Faz um estudo de caso? Daí a gente vai para a queixa principal, mas vamos pensar assim, ó, quais são os exames básicos para essa primeira investigação? Eu estou tentando engravidar há 8 meses, doutora, e não sei por onde começar. Então, a gente acaba sugerindo assim, vou falar mais ou menos de 3 exames principais, que seria investigar o fator masculino, isso é feito através do espermograma, né? Que é um exame feito em alguns laboratórios, alguns convênios cobrem, algumas clínicas de infertilidade fazem muito bem. E nesse exame de espermograma, aí nós vamos fazer também uma ultrassonografia para ver a ovulação e um exame chamado histerosalpingografia para ver a parte de trompa. Então, são esses 3 exames que eu queria comentar um pouquinho. Voltando no espermograma, o que ele vai ver no fator masculino? Existem 3 coisas importantes ali. A quantidade de espermatozoides, isso é medido por ml, a movimentação, porque eu tenho assim 4 tipos de movimentação. Qual é o espermatozoidezinho, qual é a célula que vai, qual é esse gameta que vai lá no óvulo? Ele vai ser o gameta rápido e o lento, vamos dizer assim. Existe uma outra categoria que é o vibrátil e o imóvel, que não tem como ele chegar e ocorrer a fertilização com esse grupo que não se move. Entendi. E aí a gente vê motilidade, a gente vai tentar observar morfologia, que forma que tem esse espermatozoide. Porque, por incrível que pareça, os homens têm na faixa de 30% de espermatozoides normais. Eu sempre brinco com as pacientes que se fossem todos os óvulos normais e todos os espermatozoides normais, nós teríamos uns 20, 30 filhos. Nossa. Então a natureza, ela trabalhou para trazer uma seleção. Que ótimo. Né? Que bom. E aí no caso, a gente vê também a forma e a quantidade, né, dos espermatozoides, a morfologia e a motilidade. Mais ou menos seriam esses 3 básicos. Se esse espermograma vem normal, ok, nós vamos pensando na mulher. Existe um exame que investiga a parte tubária, porque a ultrassonografia transvaginal, ela acaba vendo útero e ovários, mas ela não consegue ver a trompa uterina. E nós precisamos da tuba, que é o trajeto, né? O espermatozoide ele vai ser depositado no fundo vaginal, vai ascender pelo útero e vai ir pela trompa direita ou trompa esquerda, e no final dessa trompa ele vai encontrar o seu óvulo. E essa permeabilidade, essa passagem, ela tem que estar livre. E eu não consigo ver isso na ultrassonografia, então consigo ver num exame chamado histerosalpingografia. Como seria esse exame? Esse exame é feito geralmente em clínica de radiologia
onde é colocado um aparelho chamado espéculo, como a mulher colhe preventivo, né? Nós mulheres estamos acostumadas a colher o Papa Nicolau. Então é um exame como esse, e só que o radiologista ele vai colocar um catéter dentro do colo uterino e vai jogar um líquido. Esse líquido, esse contraste vai passar pela trompa direita e esquerda, vai tipo fazer uma limpeza, vamos dizer assim. Existem relatos de gestação pós-esterossalpingo, porque às vezes tem uma rolha de muco na trompa e ela já se liberou, né? E a gente consegue ver se tem um stop ali, se tem uma trompa dilatada, se por um processo infeccioso no passado, uma bactéria, uma apendicite ou uma endometriose, de alguma maneira a trompa se obstruiu. Então esse exame é bem interessante. E aí o outro exame que eu estava falando é a ultrassonografia transvaginal, que ela consegue nos ajudar muito. Sem a ultrassom, a gente não conseguiria quase fazer reprodução humana, porque a ultrassom ela consegue comprovar a ovulação, né? Ela consegue acompanhar um ciclo induzido, ou seja, nós mulheres, naturalmente, a gente vai ter um óvulo mês, ou o ovário da direita vai liberar esse óvulo, ou o ovário da esquerda, é aleatório. E no ciclo natural, por exemplo, eu fazendo um ultrassom no 10º dia de uma moça que tem um ciclo de 28, eu vou conseguir ver o início dessa, o folículo, a gente chama de folículo, que seria o folículo. O folículo é onde está o óvulo. Uhum. Então eu brinco sempre assim, o ovário da gente é como um cachinho de uva. Temos que imaginar que um daqueles gominhos, ele vai crescer lá no 14º dia e soltar a semente que é o óvulo. Legal. Né? Dá para entender um pouquinho. E aí no 10º dia, por exemplo, de um ciclo de 28, eu vou ter esse gominho se destacando dos outros, mas não vai ovular ainda. No 14º, 15º, eu vou ter ele bem maduro. E ele bem maduro é como se fosse uma bolinha de sabão que está prestes a estourar. E aí ele libera esse óvulo nesse estágio de maturidade, e a gente no ultrassom consegue verificar em torno de 18 a 26 milímetros o folículo está maduro. Isso é fácil de ver, a paciente consegue acompanhar e ver a imagem, por mais que não seja da área médica. E aí, demonstrando, a gente vê ele maduro e peço para ela voltar, por exemplo, do 18º dia. Então eu faço no 10º, 14º, 18º. Com isso eu sigo toda a fase ovulatória dela e consigo comprovar que ela ovulou. No ciclo induzido, que a gente pode também estar sugerindo como tratamento, como inseminação intrauterina e fertilização in vitro, nós estimulamos o ovário. Então nós não vamos ter um óvulo só mês, nós vamos ter 2, 3 numa inseminação, ou vamos ter 15 se a gente for para a fertilização, que daí nós vamos colher, né? Então basicamente seriam esses 3 exames. Claro que se a gente, Simone, mas aí assim, tenho todos esses exames normais e então não encontramos nada. Então a gente às vezes, Mariana, a gente deveria partir para o tratamento. Vamos acompanhar, vamos induzir o ciclo, vamos tentar descobrir se tem alguma déficit hormonal que não segura o bebê. Existem N outras possíveis causas, né? Mas praticamente assim já seria um começo, esse passo de... Adorei, aprendi muito, obrigada por dividir conosco um pouco do teu trabalho. Eu sei que tem muito mais, mas eu tenho certeza que você que está tentando engravidar e não conseguiu ainda, já entendeu um pouco desse processo. Se ficar com mais alguma dúvida, manda para o Minuto Mamãe Bebê, que a doutora Simone responde tudo para nós. Obrigada, querida, até o próximo encontro. Obrigada, Mariana, pela oportunidade, eu fico à disposição. Agora eu vou conversar com a nossa radiologista pediátrica, a doutora Luísa Manara, e contar para você um pouquinho sobre a rotina de um radiologista. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Que bom te receber aqui novamente, entender um pouquinho sobre o que você faz, o seu trabalho. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre a rotina de um radiologista. Como que funciona? O que vocês fazem? Conta para nós. Então, o que eu gosto da minha especialidade, da radiologia pediátrica, é porque a gente vê a criança da cabeça aos pés. É verdade. Então, a gente tem que entender um pouco de tudo, assim, da criança, né? E também porque a gente adora criança. Eu gosto muito de trabalhar com eles são muito autênticos, muito cativantes, né? E a gente tem um jeitinho assim especial para fazer os exames, né? O radiologista ele faz geralmente ultrassom, né? Então a gente já tem as manhas assim, eu imagino, para deixar a criança à vontade, para ela não ficar com medo. E sendo mãe fica mais também. fácil ainda, né? Conhece a sua filha, sabe que gostaria que fizesse com ela. Com certeza.
Então, a gente avalia tudo, assim. Exames que são bem comuns, que a gente faz no dia a dia, começando da cabeça, criança cai bastante, né? Então, volta e meia, estão correndo, cai, bate a cabeça. E, às vezes, acaba precisando fazer uma tomografia para avaliar se não teve uma fratura, se não teve uma hemorragia, alguma coisa mais grave, né? Tem, claro, casos que são bem simples, né? Mas tem casos que são mais graves e que precisam de uma avaliação melhor, né? Tem casos que, se a criança está bem, não precisa fazer nenhum exame, né? Às vezes é só avaliar, só levar para o pediatra avaliar. Mas quando é necessário, a gente já está bem acostumado a avaliar direitinho se tem alguma fratura, algum sangramento, e daí depois o pediatra decide se precisa de alguma outra intervenção maior. Engraçado porque a gente olha aquelas fotinhas e não enxerga nada, é só umas fumacinhas, aí vocês já têm esse olho preparado para entender o que está acontecendo ali, né? E daí depois da cabeça o que mais vem? Nariz. Nariz, volta e meia também cai, quebra, né? Também é uma coisa às vezes aí que olha acontece. Ali já sabe se quebrou o ossinho ou não, o que precisa fazer. Pescoço, às vezes aparecem ínguazinhas, né? Na grande maioria não precisa de exame, né? Mas quando o pediatra avalia e acha que tá meio preocupante, que é uma ínguazinha mais dura, que está crescendo, a gente pode fazer um ultrassom para avaliar melhor. Alguns casos daí precisam de tomografia, tudo. E vamos descendo. O tórax. Criança pequena não deve ficar com objetos pequenos perto, né? Então, eu sempre gosto de frisar alimentos pequenos e durinhos, tipo amendoim, pipoca, tomar muito cuidado com criança. Criança menor de 3 anos não deve ter acesso a esse tipo de alimento, né? E uma das coisas que acontece, às vezes, eles aspiram, né? Aspiram esses pedacinhos de comida, ou amendoim, essas coisinhas, e daí vai pro pulmão, vai para a traqueia, vai para o brônquio, e a gente consegue avaliar, geralmente por raio-x, se tem uma suspeita que aspirou mesmo, porque às vezes os pais não sabem dizer, né? Eu acho que ele tossiu muito, será que foi alguma coisa para o pulmão? A gente faz algumas radiografias. E se a radiografia está alterada, se a criança não está bem, pode ser que precise de uma tomografia. Então, a gente também está acostumado a ver essas coisinhas. Nossa, imagina. Depois, o que mais temos? O que mais temos passando do tórax? Barriga, né? Então, apendicite. Apendicite é comum em crianças e adultos jovens. Apendicite, na verdade, é um diagnóstico clínico, né? Então, a criança está com dor abdominal, vai ser avaliada pelo pediatra, se for necessário pelo cirurgião, e se ele avaliar e ver que tem uma suspeita de apendicite, ele já pode operar a criança, né? Geralmente eles pedem um exame de hemograma para ver tudo. Geralmente não precisa de exame de imagem, mas tem alguns casos que fica meio na dúvida se tem ou se não tem. A gente pode fazer um ultrassom, eventualmente uma tomografia, né, para avaliar. Mas assim, a radiologia pediátrica é muito ampla, né? Tem obstruções intestinais, que são coisas que a gente vê às vezes em criança, malformações do trato digestivo, do trato urinário. Então, o radiologista pediátrico é o profissional que já está acostumado com essas particularidades das crianças e já tem um olho bem treinado para fazer esses diagnósticos. Eu imagino, porque, imagina, é o corpo inteiro. Então, aí a gente, como você falou, pensa em malformações, em fraturas, e é da cabeça aos pés, literalmente. Porque se quebra o dedinho do pé, tem que ali fazer, né, para ver se está quebrado. Ou assim, na cabeça, tudo que você já nos explicou e citou também. Então, é um olho para conhecer o corpo inteirinho, da cabeça aos pés, né, Lu? Nossa, adorei saber um pouquinho mais sobre o teu trabalho.
conhecer um pouco desse teu olhar. Que olho! É muito legal, muito gratificante trabalhar com as crianças. Eu imagino. E assim, para os pais, um alerta que a gente já tinha conversado em outros momentos também sobre radiação, os exames, né? Que confiem nos pediatras, nos médicos que avaliarem, mas uma coisa que os pais podem fazer e que é bem legal é guardar os exames que a criança faz. Então, na verdade, todo mundo tem que guardar todos os exames, né? Não só a criança, mas adulto também. Mas assim, guardem os exames e levem quando o médico solicitar, ou se vai em consulta médica, leva junto. Porque às vezes isso previne da criança precisar fazer um outro exame, né? Às vezes já tem um exame antigo, a gente já consegue ver naquele exame antigo se tinha aquela alteração, se não tinha. É verdade. E evita de fazer um exame novo e desnecessário e expor a criança, a radiação, tudo de novo. Então, é um cuidado bem importante, bem legal para falar para os pais terem. Adorei essa dica. Obrigada e até o próximo encontro. Até! Como está a sua saúde mental? O que está passando aí por dentro? Eu trouxe hoje a nossa psiquiatra, a doutora Carol, para nos ajudar a compreender um pouquinho sobre a importância de mantermos a nossa saúde mental em dia. Doutora, bem-vinda novamente. Muito obrigada. Vamos falar então um pouquinho sobre saúde mental em dia. Fala para mim o que é uma pessoa que está com saúde mental em dia. Sim. Então, a nossa saúde mental, ela precisa de alguns pilares, né, para se manter. E pilares que são básicos na nossa saúde, né? A gente pensa em coisas muito difíceis, especiais, e não, né? O que a gente precisa para sobreviver, né? Dormir bem, comer bem, ter bons relacionamentos, né? O nosso entorno, as pessoas que estão próximas, família, amizades, atividade física, porque o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar, né? Então, também a terapia, que daí é algo que a gente pode falar um pouquinho mais, já é mais específico, uma outra busca, com certeza, né? Com apoio profissional, mas que também vai trabalhar e fortalecer as nossas emoções, né? Então, um pilar bastante importante da nossa saúde mental. Porque quando a gente pensa em pilares, e agrupa eles, a gente tem um positivo. Agora a gente sabe que são vários pilares, a gente deixa 2, 3 caídos. Não tem como ficar 100%. Se você não está fazendo uma terapia, se você não está dormindo bem, se você não está se mexendo, então, ou está rodeado de pessoas tóxicas, negativas, isso tudo vai afetar na sua saúde mental. Então, como é importante a gente saber que são pilares e que a gente tem que, como se fosse uma plantinha, ir regando todas, né? Sim, olhar para todos esses aspectos, né? A gente poder se autoavaliar, conhecer, né, aquilo que nos faz bem, as nossas necessidades, porque então quando a gente fala do sono, né, sabemos todos que a gente precisa desse período de repouso, mas qual a característica e necessidade de sono de cada pessoa, de cada bebê, de cada criança, né? A gente leva características ao longo da vida, aquele que já tem por hábito de naturalmente acordar mais cedo, sentir sono mais cedo. Então, essa auto-observação, né? Percebendo aquilo que faz bem para si, estabelecendo na rotina, né? Então, alimentação também, atividade física, todos esses pontos, mas em que a gente vai primeiro se ater a observar o que está mais difícil, o que está prejudicado, talvez, né? E depois estabelecer também um plano, se é preciso, de mudanças, de hábitos, como fazer. Né? Aí entra a terapia. Sim. Porque às vezes a gente não consegue encontrar essas respostas e enxergar esses caminhos. E quando a gente divide com alguém que já tem essa experiência de enxergar o outro e ajudar, parece que tira uma máscara, né? E aí te mostra, Mari, é esse caminho, mamãe, vai por aqui. É mais ou menos assim, né, Carol? Sim, e é um espaço, aí falando da terapia, tanto de poder fortalecer, conhecer primeiramente as emoções, também porque, é um às vezes, a gente nem se conhece. aprendizado. E desde pequeno, desde criança, né, não é a mamãe que diz, você está com fome, agora é sono, é a fralda que está suja, né, isso que você está sentindo, esse choro, essa birra é de dor, não é? Então, esse aprendizado
da vida e emocional começa ali, né? Ah, você tá triste, tá chateado, né? Ou tá rindo, tá alegre. Então, esse conhecimento muitas vezes a gente não tem, a gente aprende na vida o nome das coisas, das nossas atividades, dos objetos, mas as emoções às vezes ficam por serem mais subjetivas, sim, mais difíceis, né? Então, o espaço terapêutico é onde a gente vai poder se conhecer, entender as nossas reações, né? E ali levar aquilo que está mais difícil e ter uma orientação, não no que se deve fazer, né? Não, o profissional não vai conduzir o que cada um vai fazer na sua vida. Às vezes as pessoas falam isso, não preciso de alguém me dizendo o que eu preciso fazer. Mas a pessoa não vai te dizer o que você precisa fazer. Não é o papel, não, né? Mas um espaço para justamente se auto-observar. Parece que você fazendo a terapia não vai ter alguém te dizendo o que você precisa fazer. Você vai compreender o que você precisa fazer. Sim. Você vai falar e no que você fala você vai compreender também. Vai se entender, vai se conhecer, né, Carol? Vai reavaliar, né, os próprios comportamentos e considerar se faz sentido uma mudança. E aí também, quando a gente fala dos hábitos, as mudanças de hábito, né, tem que fazer sentido. O porquê que eu vou fazer atividade física? Qual o benefício disso? Né, o que vai me trazer? Qual o meu objetivo? E quando você recebe um paciente, existe... como que você monta a terapia para aquela pessoa? Existe assim, eu preciso te ver toda semana, eu preciso te ver de 15 em 15. Como que faz essa avaliação e essa decisão? Isso sempre vai ser um programa, né? Um plano individual de tratamento, sempre. Né? Não Depende existe, de cada caso. Depende de cada caso. E aí a pessoa chega lá e te fala assim, eu preciso de terapia para isso. Ela vai por um motivo especial, uma perda de um familiar, a minha ansiedade. A pessoa chega buscando resolver um problema, uma situação. Por vezes sim, né? E a gente vai entender, né, avaliar qual a queixa principal daquela pessoa, né, trabalhar naquele momento, estabelecer um plano que pode... Né, depois tu vai descobrindo no meio do caminho que está tudo entrelaçado, que a ansiedade, tem o medo, tem... Ou que tem outras coisas, né? A pessoa vem por um motivo o ciúme, um luto, e aí depois vai... A pontinha do iceberg. Depois, nada vem sozinho, né, Carol? E depois aparece mais. Né? Que legal. Que Adorei. É a complexidade do ser humano. É verdade. E você está lá para nos ajudar a descomplicar um pouquinho o ser humano. Para ajudar a descomplicar, né, aquele que está tudo emaranhado, aquele fio, né, destrinchar. Mas é um processo que eu sempre gosto de falar. Ele precisa ser ativo, né? Não é chegar lá para o profissional resolver os problemas, é participar dessa resolução. Né? Tem a tomada de decisão, o profissional, o médico, né, o terapeuta, enfim, vai ajudar a esclarecer, orientar, né, informar. O médico, no caso o psiquiatra, vai fornecer também alternativas de tratamento, que daí todos esses pilares básicos vão fazer parte. Claro. Né? A gente fala também sobre tratamento medicamentoso, que é uma alternativa em alguns momentos vai fazer parte desse pilar de autocuidado, mas não somente. Né? Todo o restante vai fazer parte e tem os seus momentos, de acordo também com a gravidade do quadro daquele momento, né? Mas falando de prevenção, esses aspectos básicos são primordiais. Entendi, adorei. Obrigada por dividir um pouquinho conosco do teu trabalho e até o próximo encontro. Até mais. Obrigada. Você já observou se a sua criança, seu filho ou a sua filha, quando dorme, respira pela boca ou pelo nariz? E se essa criança ronca? Será que isso pode? Será que está tudo certo? Quem vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto é a doutora Andréia, nossa otorrinolaringologista. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Então me conta, se a criança está respirando pela boca, isso não pode? Isso é perigoso? Tem alguma coisa errada ali? Sim,
tem alguma coisa errada, né? A respiração normal é a respiração que é pelo nariz. Então, a criança tem que respirar de boquinha fechada, principalmente à noite. E se isso está associado ao ronco, mais um sinal de alerta aí que a gente deve ter, tá? Porque não é normal a criança roncar e nem dormir de boca aberta. Então, a gente tem que investigar. É sinal de que a via aérea dela possivelmente está com uma obstrução e isso vai prejudicar o sono, prejudicar a respiração e, consequentemente, o desenvolvimento físico e mental cognitivo da criança. Então, tem que ficar de olho. Não é normal a criança roncar. O que pode ser? Ótima pergunta. O ronco, falando de obstrução de via aérea em criança, que é a principal causa, né, pode ser a obstrução tanto por adenoide, que é uma carne esponjosa, que fica na parte mais posterior do nariz, é a causa mais comum de ronco em crianças. Então, o que essa carninha esponjosa faz? Ela obstrui a passagem de ar. E com isso faz com que a criança não respire bem e faça aquele barulho característico do ronco. Por quê? Porque a via aérea ficou estreitada, está passando pouco ar por onde deveria passar uma quantidade maior. Entendi. Tá? Outra causa é os distúrbios nasais, como por exemplo a rinite. Né? A rinite alérgica nas crianças maiorzinhas, né? A rinite do lactente. Então a rinite, ela produz secreção, ela deixa as estruturas internas do nariz inchada e isso faz com que feche ali a narina e possa realmente obstruir, causar dificuldade respiratória nasal e o ronco também. Então, assim, criança está roncando, está dormindo com a boca aberta, leva para o otorrino. Exatamente. Como que vai ser essa anamnese? Como vai ser essa consulta? Tem que ser investigado. A adenoide é uma carninha que cresce na parte posterior do nariz e, portanto, ela não pode ser visualizada no exame normal. Então, serão solicitados exames auxiliares para investigar se existe essa adenoide em tamanho aumentado, né? Porque muitas crianças têm a adenoide, porém ela é num tamanho que não causa um comprometimento da respiração. Então ela vai causar um comprometimento quando ela está aumentada, quando ela está muito grande. E a gente classifica isso como porcentagem de obstrução. Então, ela pode estar obstruindo até 50% da via respiratória, 80%, 90%. Então, a gente vai partir de exames auxiliares, que pode ser um exame chamado videoendoscopia nasal, que é realizado em consultório pelo otorrino. E, em alguns casos, também a gente pode pedir o raio-x do cavo, que também vai auxiliar nessa pesquisa da presença dessa carninha nas crianças. Entendi. E, então, assim, o que eu queria entender é que se a criança está roncando ou se ela está dormindo com a boca aberta, isso pode prejudicar a saúde dela? Ou a mãe vai dizer assim, não, deixa, não tá tudo ok, tá tudo certo. Ou não, a gente está agravando um problema, piorando, pensando que o pulmão precisa de um ar que vá pelo nariz, que entre pelo nariz. Então, me explica como que fica essa parte, assim, essa relação. Sim, é muito bom falar disso, né? Porque muitas pessoas acham que roncar é normal. É um barulhinho que está dormindo, mas não é, né? Principalmente em crianças. Então, quais são as consequências disso? A criança que está roncando, ela está com obstrução da via aérea. Se ela está com obstrução da via aérea, ela não vai dormir bem, ela não vai ter uma noite de sono restaurador. Então, a criança, geralmente, ela tem um sono agitado. Às vezes, a mãe não sabe o porquê. A criança se mexe muito, acorda, faz xixi na cama, né? Crianças maiores de 5 anos que não se espera mais que tenha isso. Na escola, ele não tem um bom rendimento, né? Então, ele fica com comprometimento geral. É uma criança que é sonolenta, uma criança que tem olheiras, né? Ela tem uma face inexpressiva. Por quê? Porque ela não dorme bem. Então, isso vai comprometer o crescimento físico e o crescimento mental, cognitivo. É bem engraçado, porque crianças que têm um comprometimento acentuado e que é realizada a cirurgia de retirada da adenoide, é incrível a mudança pós-cirurgia, né? Às vezes, com uma semana depois, a mãe chega assim super feliz falando que a criança já até engordou, né? Ela já se alimentou melhor, porque até a alimentação fica prejudicada. Muda a qualidade de vida, Muda completamente, completamente, né? É uma criança que não vai prestar atenção na escola, né? Ela não vai conseguir se concentrar. É uma criança que pode ser se irritar facilmente com as pessoas, com os colegas. Então, tem muito prejuízo, sim, no crescimento da criança. Doutora, e temos tratamento para essa situação? Sim, depois de investigada a causa, né, e a intensidade da obstrução, pode ser feito tratamento clínico,
muitas vezes somente com sprays nasais, né, para diminuir o inchaço no nariz ou diminuir o tamanho da adenoide. E em alguns outros casos vai ser necessário cirurgia. Tá? Em relação à parte respiratória também, muitas vezes vai ser necessário um tratamento odontológico, porque quando a criança não respira bem, ela também pode ter alteração da arcada dentária. E depois dessa alteração vai ter que ser tratado também para que se restaure a respiração normal da criança. Então é isso, não tem nada de normal roncar e dormir de boca aberta. Se você escutou algum barulhinho, se você está vendo que a criança está dormindo com a boquinha aberta, procura urgente um profissional, porque ele vai analisar tudo. São vários fatores, várias coisinhas podem estar por trás desse barulhinho, dessa boca aberta, né, doutora? Exatamente. Obrigada por nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse assunto. Se você segue com alguma dúvida, se quer saber um pouquinho, tirar alguma dúvida, se a criança já fez uma cirurgia, já passou por algum procedimento e ainda ronca, enfim, manda mensagem que a nossa otorrino vai nos ajudar a responder e entender mais sobre esse universo. Nariz, boca, garganta, né, doutora? É isso mesmo. Obrigada, até o próximo encontro. Obrigada, até a próxima. Você já ouviu falar em consultoria de amamentação durante a gestação? Já pensou você, gravidinha, se preparando para tudo que vem depois do nascimento? Porque a gente pensa muito no parto, no que vai acontecer lá naquele dia, mas e o grande momento da amamentação? Eu trouxe, é claro, a nossa consultora maravilhosa de amamentação, a Sol. Bem-vinda novamente. Obrigada. Me fala um pouquinho então sobre esse trabalho, Sol, antes de ganhar o bebê, a importância. Mari, se toda gestante tivesse consciência do quão importante é uma consultoria antes do parto, nossa vida era outra. Bem menos dor, né, Sol? Bem menos dor, bem menos dúvida, bem menos insegurança. Porque quando a gestante vai para a maternidade tipo leiga, né? Ela fica perdida com tudo, assim, por ficar muito amedrontada, acaba sofrendo muito com isso. E eu tenho tido grandes experiências, assim, de fazer as consultorias antes e acompanhar a mãe depois, né, no plantão, e depois eu vou visitar também. E a diferença, assim, é grande. O que a gente trata nas consultorias? Primeiro que a gente fala de a hora ouro, né? Falamos do nascimento, falamos da hora ouro, falamos até do pré-parto, né? Tem aquelas mães que se assustam muito com aqueles bebês que regurgitam, né? Então já vai ser mais um tema ali para a mãe já estar preparada para essa situação. Isso, porque ela vai saber que o bebê nasce com o estômago muito cheio de líquido amniótico, que ele vai regurgitar, que ele pode ficar cianótico, que é todo roxinho, às vezes fica todo molengo, né? Tudo dentro do esperado. Tudo dentro do esperado. E aí, quando a gente fala em consultoria, a gente já prepara esses pais para opa, tá, tipo, deglutindo alguma coisa errada aqui no berço. Vou tirar, vou posicionar direitinho. Isso já vai evitar com que o bebê fique cianótico, entendeu? Ah, eu peguei o bebê no berço todo cianótico, vou sair correndo pelo corredor. Não, posicione o bebê, fique calmo, chame a enfermagem para te orientar, né? Às vezes o bebê já está vomitando ali, vira ele de ladinho, ou até mesmo em decúbito ventral, né, na mão, sempre posicionando o pescocinho, porque nunca pode ficar flertido. Várias coisas. E assim, nós não somos treinadas para a amamentação durante a vida. Por mais que a gente brinque com boneca, pega, a boquinha de peixinho, como que tem que ficar o queixo, o nariz ali tudo certinho, qual a parte do mamilo que a criança tem que pegar, é só o biquinho, é mais. Então assim, a gente não tem esse treinamento, a gente não tem esse conhecimento. E daí, engravidamos, ficamos lá aqueles 9 meses programando
várias situações, o parto, arruma quartinho, programa a vida e esquece da amamentação. A amamentação, quando nasce o bebê, eu vou me preocupar. E aí que vem tantos problemas, fissuras, né, a fórmula que às vezes não precisava nem estar entrando. Sim. Então, se você fizer isso, porque o que eu penso? Que quando o bebê nasce, já está ali. Então, é no olho do furacão. Quando o bebê está na barriga, você tem tempo para estudar. Você tem tempo para buscar essa informação. Claro que nada substitui o dia a dia ali, realmente o que está acontecendo. Mas a prática. Mas você ter um conhecimento e saber, não, mostrar num bonequinho, mostrar como que pode fazer a massagem, que daí você já vai ter. Então, me fala um pouquinho como que acontece essa tua consultoria e como você mesma citou, a diferença que você vê numa mãe que faz, que estuda antes, durante a gestação, para uma mãe que não chegou perdida. Primeiro que boneca não mama, né? Começa aí já não tem... Se a gente colocasse, eu acho que as meninas não iam nem querer brincar da boneca. Que só com muito amor envolvido pra gente conseguir manter a amamentação. É verdade. Eu sempre brinco com isso, assim, eu digo, boneca não mama, mas vamos fazer aqui uma encenação, né? E é importante, assim, quando a gente leva para a consultoria uma mama e mostra para a mãe, para aquela gestante, como a gente vai posicionar aquela mama, porque muitas pessoas falam muito no C, né? Ah, pega o C, pega o C. Às vezes esse C aí é muito bom, é magnífico, mas depois que o bebê aprendeu, porque para o bebê aprender ali, essa gestante ela já vai para a maternidade sabendo como que o bebê vai abrir a boca, como que ela vai posicionar o mamilo, entendeu? Como vai juntar ela, como ela vai se posicionar. E muitas me questionam que mas eu vou estar deitada. É muito ruim, né? Quando essas vão fazer cesárea, né? Quando é o parto normal, já ameniza um pouco, porque consegue se organizar melhor. Isso. Quando está deitada, tem que ter alguém para dar esse suporte, porque ela em si não vai conseguir posicionar. Mas quando você faz a consultoria em casa e já explica para esse pai, né? Se não tiver ninguém ali, você vai fazer isso, vai posicionar, vai colocar direitinho, vai segurar na cervical. E muitos pais conseguem captar essa mensagem, tá? E isso evita, muitos danos. Evita muitos mamilos fissurados. Eu imagino só. Porque quando a gente... Isso eu vou repetir a vida inteira em todos os programas que a gente fazer. Quando a gente corrige a pega do bebê, na primeira hora que ele vai para o peito, a chance de fissurar é muito pequena. E aí tem um outro fator que eu sempre falo nas consultorias. Porque muitas gestantes dizem, eu tenho estudado muito. Eu sempre digo, é muito legal. Mas assim, a gente não sabe como que esse bebê vai vir. A gente não sabe se ele vai vir com o bocão, com a boquinha. Com muita fome, com pouca. Se vai vir com o queixinho retrognata, que é o queixinho para dentro. Se vai vir com a linguinha presa, que nunca vi uma época para vir tanta criança com língua presa. Tudo isso são fatores que a gente conversa e que quando acontece depois do bebê nascer, meu bebê tem língua presa, mas já fiquei até mais tranquila, porque eu sei que tem jeito isso. Claro. Entende? Então, a gestante vai para a maternidade muito mais tranquila. Então, se você tiver a oportunidade, contrate alguém que vai lá, que te explique, sabe, que tem amor à profissão, né? E amor àquele ser humano ali que está tanto querendo algo positivo, assim, que dê força para ela ir para a maternidade, com pensamento positivo, sem medo, né? Sem traumas. Sim. Porque todo ser humano tem traumas, Com certeza. Então, isso é fantástico. Adorei. Muito obrigada por dividir conosco mais esse trabalho maravilhoso. Agora é um preventivo. A gente sempre fala sobre o pós, né? Quando já está tudo estragado e tu vai lá e conserta. Mas a gente pode também tentar evitar esse monte de problema, né, Sol?
Muito obrigada. E até o próximo encontro. Até. Agora nós vamos falar sobre a avaliação das orelhinhas dos nossos bebês. Então, como que fica toda a parte auditiva? Quem é que cuida dessa parte? Eu trouxe uma fonoaudióloga maravilhosa para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Bem-vinda novamente ao nosso programa, Ana. Obrigada, Mari. Me fala um pouquinho então sobre essa avaliação, quando que os bebês, crianças são encaminhados para ti? Conta para nós como é que é o teu dia a dia, o teu trabalho. Tá. Então, assim, toda mamãe que está tendo um bebê agora o filho dela vai fazer o teste de orelhinha na maternidade, né? Não sei se a Martina fez, mas provavelmente sim. Então, toda criança que nasce é obrigatório por lei fazer o teste de orelhinha. E é aí que já começa a vida de avaliação auditiva da criança, né? Então, quando a gente nasce, a gente faz o teste de orelhinha para a gente ver as células do ouvido e ver se elas estão funcionantes ou não. Só que o índice de falha no teste de orelhinha, ele acaba sendo grande, porque é uma triagem, né? Não deixa de ser uma avaliação e às vezes pode dar um falso negativo, né? Falso positivo é mais difícil, mas pode falhar e não ser nada. Então, a minha história com as mães já começa no consultório, no nascimento do paciente, porque elas chegam no consultório, meu Deus, meu filho é surdo, e às vezes elas chegam assim, num puerpério, acabaram de ter um neném. Eu já tive casos da criança, uma semana depois de nascer, a mãe estava lá no consultório chorando, meu Deus, meu filho não escuta, ele é surdo. Eu imagino. Então, a avaliação começa daí e cabe a nós, profissionais capacitados, para fazer uma avaliação correta. Por quê? O desenvolvimento auditivo de uma criança, ela começa ainda na gestação, né? Na vida intrauterina. Só que uma criança, quando ela nasce, ela não vai ter reações auditivas como a gente tem ou como uma criança maior tem, de procurar a fonte sonora, de localizar os sons. Ele não tem essa habilidade ainda auditiva, né? Então, o que acontece? O teste de orelhinha, ele foi criado justamente para vir como uma triagem na maternidade, em que a gente consegue saber se passando no teste de orelhinha, a gente pode ter uma audição normal. Mas se ele falhar, pode indicar uma perda auditiva. Pode não indicar nada, pode ser só um índice de falha e aí a gente precisa estar muito bem capacitado para poder atender essa criança. Então, assim, Mari, a gente tem duas possibilidades de diagnóstico no teste de orelhinha que começa ainda na maternidade. Ou ele vai passar ou ele vai falhar. Se ele passou, tá tudo bem, dificilmente a gente vai ter que repetir a avaliação, a gente vai monitorar só se ele vai desenvolver normal habilidade auditiva e de linguagem, né? Mas se ele falhou, a gente precisa estar bem capacitado para avaliar essa criança e poder oferecer o melhor diagnóstico possível para essa mãe, né? Porque ela já está num momento delicado, é um momento de puerpério, é um momento de muita novidade, né? É a amamentação, é um novo bebê que precisa entrar no seio da família, tudo isso é muito novo. Então, quando vem toda essa novidade e vem a falha no teste de orelhinha, meu Deus, meu filho é surdo. E na verdade nem sempre é. Então, quando ele falhar, a gente precisa repetir esse teste, precisa fazer um diagnóstico completo para, se tiver tudo bem, ser feliz, mas se não tiver, se vier a ter algum comprometimento auditivo, a gente poder tratar da melhor maneira possível. E aí, como é que é esse tratamento? O que vem pela frente? Isso, daí depende muito do que tiver, né? A criança pode falhar no teste de orelhinha por algumas razões. Ela pode simplesmente a sonda não ter estado bem colocada, ou às vezes ter um pouco de resíduo ainda do líquido do parto naquela orelhinha, né? Ou ela pode ter falhado porque ela tem uma secreção no ouvido ou mesmo uma perda auditiva. Então, se ela tiver uma secreção no ouvido, a gente vai tratar, os otorrinos normalmente tratam com medicamento, daí o tratamento vai ser definido de acordo com o diagnóstico do paciente, ou a gente vai poder tratar até mesmo por meio de reabilitação, se ele tiver uma perda auditiva, que essa reabilitação vai poder ser o aparelho auditivo ou outros tipos de aparelho implantável, vai depender muito do tipo de diagnóstico que a gente encontrar. Então, eu sempre gosto de falar assim, que quando a gente encontra algum diagnóstico de alteração, a gente tem um caminho maior pela frente, mas a gente vai seguir esse caminho. E quais diagnósticos podem vir para essa família? Pode vir uma perda por condução sonora, por exemplo, pode vir surdez,
né? Moderada ou profunda, daí depende muito do que a gente encontrar. Ou pode vir mesmo só uma audição normal e foi um susto ali que a família passou e faz parte, né? Por isso cabe a nós conseguimos conduzir da melhor maneira possível para essa mãe e essa família ficar calma em todo esse processo. Entendi. E daí cada um desse diagnóstico vai te dar um caminho para seguir tratamentos e aí traçar uma estratégia. O que acontece? Eu acho que o que eu mais gostaria de alarmar aqui e trazer essa bandeira é a seguinte: o teste da orelhinha, embora ele seja uma triagem, como o teste do pezinho, da linguinha, né, do reflexo vermelho, enfim, tantos outros testes neonatais, ele alarma muito para um possível problema que a gente não encontra. Então, eu recentemente tive um caso em que a menina não passou no teste da orelhinha, hoje ela tem 4 anos, está chegando nos 5, e não passou e ficou por isso, né? A gente não repetiu, a mãe até foi repetir, mas acabou não tendo uma boa orientação do profissional que a atendeu, mandaram esperar. E aí essa mãe, muito atenta à filha, percebeu em uma situação de brincadeira da filha que ela não estava recebendo as informações como deveria. A mãe percebeu que ela, numa situação de brincadeira, fazia muita força para ouvir, franzia a testa, fazia uma expressão de dificuldade para ouvir. Essa mãe então foi até a pediatra me constatou e eu fui avaliar a menina. A menina tem uma perda auditiva moderada. Então o que acontece? Essa menina, ela conseguiu desenvolver linguagem porque ela tinha acesso aos sons, limitado, mas tinha acesso aos sons, né? Só que hoje ela está tendo dificuldade de comunicação, então nós precisamos tratar, né? Poderia já ter começado esse tratamento lá nos 6 meses de vida dela, não precisava ter começado agora com 4, 5 anos de idade. Então esse caso foi um caso que ainda deu certo, porque ela não atrasou desenvolvimento, ela não atrasou linguagem, foi tudo bem. Mas se é uma criança que tem uma perda, por exemplo, severa, uma perda mais grave, que o teste da orelhinha alarmou, e aí vamos supor que uma mãe não foi procurar o diagnóstico, não foi bem orientada, o que aconteceu? Essa criança, quando ela tiver com 3 anos, por aí, menos até, né, aos 2, ela já não vai falar nada. Ela não desenvolve, ela não balbucia, ela não vai falar as primeiras palavras e acaba comprometendo todo o desenvolvimento dela, né? Porque, imagina, eu preciso da minha audição para poder desenvolver fala. Então, eu preciso aprender a ouvir para conseguir desenvolver linguagem e fala. A partir do momento em que eu vou me desenvolvendo, isso vai acontecendo naturalmente. Sem dúvida. Se eu só descubro o meu diagnóstico de perda auditiva com 3 anos, são 3 anos em que eu não recebi nenhuma estimulação. E são 3 anos que eu já perdi. Então, sempre vai haver um atraso no desenvolvimento. Entendi. Então, assim, meu maior alerta é, falhou, repita, repita. Porque a gente pode ter aí um diagnóstico que a gente não espera, porque a gente quer sempre tudo normal, mas a gente tem muitas soluções e quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor a conduta que a gente pode ter com essa criança. Querida, adorei. Quanta informação maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem, que a nossa fonoaudióloga nos ajuda a entender e tirar todas as suas dúvidas. Até o próximo encontro. Obrigada, Mari. Agora a gente vai falar sobre cirurgias mamárias e a amamentação. Será que quem fez redução de mama ou quem colocou a prótese antes da gestação consegue amamentar? Vai ter dificuldade? Não vai conseguir amamentar? Quem vai nos ajudar a entender mais sobre esse assunto é a nossa cirurgia plástica, que faz todos esses processos da mulherada, a doutora Tainá. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Então me conta, doutora, fiz a cirurgia lá na adolescência, coloquei prótese ou retirei um pouco da mama porque era muito grande, mexi na estrutura ali, não vou mais conseguir amamentar, vou ter dificuldade, conta pra mim. Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, mas a gente precisa pensar em alguns detalhes de técnica também. Pacientes que a gente faz mastopexia, né, que é levantar a mama, ou a mamoplastia redutora, que é reduzir a mama, a gente acaba mexendo um pouco na arquitetura da mama, né? Então, como a gente faz um recorte em volta da areola, tira um pouco de glândula mamária
isso pode sim prejudicar a amamentação se essa paciente vier a ter uma gestação depois, né? Já a cirurgia só de inclusão de prótese é muito mais difícil que ela venha a ter dificuldade de amamentar, tá? Até existe um trabalho que fez uma pesquisa de pacientes que nunca tiveram cirurgia de mama e pacientes que já tinham tido cirurgia de mama, e a comparação era pacientes que tinham mastopexia ou mamoplastia e pacientes de inclusão de prótese só. Porque a inclusão de prótese, a gente coloca a prótese basicamente abaixo da glândula, né? Então a gente não mexe ali na estrutura da glândula. E eles perceberam que no primeiro mês, 95% das pacientes que não tinham tido cirurgia de mama amamentavam normalmente, e as pacientes que só tinham feito inclusão de prótese, a porcentagem era bem parecida. Já as pacientes que tinham feito ou redução de mama ou mastopexia, caía aí para 50% que conseguiam amamentar. E aí eles compararam isso no quarto mês. No quarto mês, as pacientes que não tinham feito nenhuma cirurgia de mama, basicamente 85% amamentava ainda, e das pacientes que tinham feito mamoplastia, né, redução ou a mastopexia, caía já para uns 30%. Então, assim, a comparação entre pacientes que não tinham feito cirurgia com prótese de mama era basicamente bem parecida, e as pacientes que tinham feito alguma cirurgia que mexia na arquitetura da mama, acabava que prejudicava de fato a amamentação. Então, assim, nas consultas eu costumo conversar com as pacientes, eu não tenho como prometer isso, né? Não existe, eu já né? tive várias pacientes que eu operei e que não tiveram problema nenhum de amamentação, gestaram depois, não tiveram problema nenhum, e outras que tiveram uma certa dificuldade. Então, é algo que a gente não consegue dizer exatamente, né, se a paciente vai conseguir ou não, mas a gente sabe que existe essa estatística mostrando que algumas pacientes de fato podem ter dificuldade, sim. Quando a gente pensa em sensibilidade, porque a gente mexe ali o mamilo, ele vai ficar mais sensível, ou muitas pessoas falam assim, eu coloquei a prótese de silicone e eu perdi a sensibilidade no meu mamilo, né? Mexeu ali na estrutura, eu perdi, então isso vai facilitar, porque eu não vou sentir dor na hora de amamentar. Onde é que está o erro aí nessa história? Me ajuda a entender. Bom, vamos lá. Quando a gente descola, né, porque imagina, né, tem a pele, daí tem a glândula mamária e a gente coloca a prótese embaixo. Quando a gente descola só para colocar a prótese, a inclusão de prótese, é muito difícil que tenha alteração de sensibilidade ali da areola. Se tiver, assim, uma alteração de sensibilidade temporária pequena, assim, eu sou uma paciente, por exemplo, que fiz só inclusão de prótese e eu tive uma alteração de sensibilidade na areola que durou, assim, um mês e depois voltou ao normal. Já nas cirurgias que a gente tem que fazer todo aquele recorte da areola, tirar tecido, tirar a pele, como a gente recorta e acaba cortando essas inervações sensitivas, a taxa das pacientes que têm alteração de sensibilidade ela é um pouco maior. Mas a maior parte das pacientes, isso daí é experiência minha também, eu vejo que assim, em 6 meses as pacientes acabam retomando essa sensibilidade da areola. Talvez ela dure um pouco mais de tempo, né, essa alteração por conta de a gente cortar toda essa inervação da areola, mas um pouquinho mais a longo prazo elas acabam retornando a ter essa sensibilidade porque essa inervação ela acaba se refazendo com o tempo. Então, assim, não me lembro de ter tido grandes problemas com pacientes em relação a isso. Entendi. E após uma cirurgia na mama, tanto sendo ela colocar a prótese, reduzir, enfim, qualquer cirurgia que aconteça ali na parte mamária, vocês pedem um período de tempo para vir a questão da gestação, para depois o organismo poder se preparar ali para toda a função da amamentação? Olha, ideal é que a paciente pudesse aguardar alguns meses, né, Até para poder vir a curtir, gestar, esperar, exato. né? Claro que já tive pacientes que isso aconteceu antes, o que pode vir a acontecer? Vamos supor, o paciente colocou ali, fez uma inclusão de prótese, e aí 2, 3 meses depois veio engravidar. No momento que a mama começar a crescer, para ela amamentar, a mama aumenta de volume, o que vai acontecer é que ela vai perder provavelmente um pouco do resultado da cirurgia, né? E aí talvez venha ter que reoperar depois da amamentação. Então, o que vai mudar talvez seja essa questão da mudança do formato da mama. Mais a parte da estética. Mais a parte da estética, exato. Mas, em relação à amamentação, é aquilo que eu falo, inclusão de prótese, raramente os pacientes têm dificuldade de amamentar no pós, assim, então não vejo grandes problemas. Então, não tem relação em eu coloquei o silicone 10 anos antes de ficar grávida, 5, 3 meses. O estudo e a probabilidade de dar certo uma amamentação serve tanto para um caso quanto para o outro. Exato, exato. Adorei.
Quanta informação boa, né? Como é bom a gente saber que a gente tem muitas técnicas para ficar ainda mais maravilhosa e que não vai comprometer essa parte da amamentação, porque muitas vezes a gente quer fazer na adolescência, Sim. mas a gente quer ser mãe, a gente quer poder amamentar. Com Então, certeza. ok, vai dar certo sim. E existe possibilidades ali na redução e mexer que talvez atrapalhe um pouco, então a gente tem que estar ciente e fazer a escolha, né? Exato, com certeza. Eu adorei, muito obrigada por dividir que conosco agradeço. tantas informações, tanto conhecimento. Eu espero que você também tenha gostado. E se ficou com alguma dúvida, manda mensagem, pergunta tudo, que a nossa cirurgia responde para você. Obrigada, até o próximo encontro. Obrigada.